Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal das 19 horas. Sou Anatólio Lima, vamos conhecer os títulos que informam neste jornal. Adolescente bravense de 14 anos morreu no hospital de São Filipe após ser evacuado. Após críticas nas redes sociais, o delegado de saúde da Brava procurou a imprensa para explicações. Presidente da Câmara da Praia estranha a recusa do Tribunal de Contas em fazer auditoria às obras do mercado de coco. Francisco Carvalho acusa ainda os vereadores do MPD de terem chumbado proposta de progressão dos bombeiros. Coligação que apoia o presidente do Senegal, Macky Sall, reclama vitória nas eleições legislativas de ontem no Senegal. Ativistas angolanos querem impugnar as eleições gerais do próximo dia 24 de agosto. O presidente da Rússia estabelece novas linhas vermelhas ao Ocidente, nos mares e oceanos, onde a Rússia tem fronteiras. A Rússia que informou de um ataque de drones à sua frota no Mar Negro. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Cabo Verde que registrou mais 4 novos casos da Covid-19. Isso num total de 537 amostras analisadas pelos diferentes laboratórios de virologia do país. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta que os 4 novos casos foram diagnosticados na Praia, Santa Catarina, São Miguel e Sal, com um novo caso cada. Tendo em conta o número de amostras analisadas, 537 no total, e o total de novos casos, 4, a taxa de positividade é de 0,7%. Há também o registro de 18 pessoas recuperadas e o país registra neste momento 69 casos ativos da Covid-19. Refazendo as contas, o país registra até o presente momento 61.629 pessoas recuperadas, 410 pessoas já perderam a vida devido à Covid-19 e um total de 62.163 casos positivos desde que o vírus chegou ao país no dia 19 de março de 2020. Nos últimos 14 dias, ou seja, de 18 a 31 de julho, foram analisadas 7.063 amostras, uma média de 505 amostras por dia e identificados 238 novos casos. A taxa de incidência acumulada a nível nacional neste período, ou seja, de 18 a 31 de julho, é de 42 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade de 0,71 e a taxa de positividade em média de 3,4%. Neste momento está uma pessoa internada devido à Covid-19 e a taxa de internamento está em 1,1%. Em relação à vacinação, até o dia 31 de julho, Cabo Verde já utilizou 69,9% das doses de vacinas contra a Covid-19. Do número estimado de adultos, 98,3% já tomaram a primeira dose, 85,7% já estão completamente vacinados e 33,8% já tomou a dose de reforço. Em relação aos adolescentes, um total de 87,3% já tomou a primeira dose e 73,3% completamente vacinados. Um adolescente de 14 anos, natural da Brava, morreu em São Filipe, na Ilha do Fogo, poucas horas após ter sido transferido da Ilha Brava a bordo de uma segunda embarcação de pesca, após a primeira ter sofrido uma avaria a meio do canal entre Fogo e Brava. A primeira embarcação de pesca partiu do porto de Furna para o de Vale dos Cavaleiros, mas a meio da viagem teve uma avaria e teve de regressar ao porto de origem, ou seja, ao porto de Furna. Uma outra embarcação que estava no Fogo foi contactada e viajou para a Ilha Brava para recolher o doente e fazer a viagem de volta para São Filipe, fazendo com que a evacuação demorasse mais do dobro do tempo. Tudo começou à meio da tarde de ontem, domingo, quando o adolescente foi levado aos serviços de saúde da Ilha Brava, conforme o delegado da saúde da Brava, Hélder Pires, que diz que o adolescente deu entrada na Delegacia da Saúde por volta das 15 horas de ontem, domingo, e diante do quadro grave, começou-se imediatamente a se trabalhar na evacuação para o Hospital Regional São Francisco de Assis do Fogo, o que aconteceria várias horas depois. A embarcação Rabo de Junco, que estava na Ilha do Fogo, foi a que transportou o doente, tendo chegado ao porto de Vale dos Cavaleiros já depois da meia-noite de ontem, com o delegado da Saúde da Brava, acompanhado de um enfermeiro a bordo da embarcação. O jovem evacuado não resistiu e perdeu a vida poucas horas depois. E diante das várias críticas nas redes sociais, apontando o dedo à falta de transportes e outros motivos, o delegado da Saúde da Ilha Brava procurou a comunicação social para esclarecer o público. O doente esteve em casa por 5 dias. Foi levado ao hospital ontem, imediatamente ontem o evacuamos para o Fogo. Tudo foi feito na hora, tivemos uma atuação rápida e mesmo que o navio estivesse na Brava, o desfecho provavelmente seria o mesmo, porque se tratava de um caso gravíssimo. Infelizmente tratou-se de um quadro gravíssimo de anemia.
Bom, o mais importante agora é confirmar o diagnóstico. Já informamos a praia na patologia, vamos enviar uma amostra e a partir dessa amostra teremos um diagnóstico mais concreto. O que é que se passou? Temos uma realidade que gostássemos que fosse realidade e temos uma realidade que é a realidade. E a nossa realidade é que existem imprevistos, o barco esteve avariado e o normal é sempre o barco estar na brava. Neste caso foi algo de força maior, aconteceu, mas tomamos as medidas, demos as respostas necessárias. Infelizmente, como eu já lhe disse, tratava-se de um caso gravíssimo. A Rádio de Cabo Verde conta ter nos próximos serviços informativos mais reações após esta morte de um adolescente na Ilha Brava. E o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, considera estranho e preocupante a recusa do Tribunal de Contas em fazer auditoria solicitada pela autarquia das obras do mercado de coco. Francisco Carvalho acusa o Tribunal de Contas de falta de isenção e de parcialidade na decisão e diz que a instituição deve uma explicação aos cabo-verdianos, tendo em conta que trata-se de uma obra pública. Os pormenores com a Teresa Pinto. O Tribunal de Contas considera que a Câmara Municipal da Praia não tem competências para pedir auditoria ao processo de construção do mercado de coco, mas sim apenas ao Parlamento. Uma decisão que o edil da capital considera estranha. Eu acho que isto é tremendamente estranho, porque nós estamos a falar de algo que é público. Algo que é público. E todos nós sabemos que o mercado de coco é, neste momento, o maior elefante branco da história de Cabo Verde. 10 anos que levou para ser iniciado, eu não digo construído porque não foi acabado, 10 anos só para ser iniciado, mudou de projeto mais de 3 vezes, tinha 3 pisos e depois acabou, os pisos foram desaparecendo e cada piso a desaparecer e por sua vez. E depois ainda tem ali um aspecto que eu não percebo, como é que há um silenciamento da nossa sociedade. Francisco Carvalho diz-se ainda preocupado pelo fato do Tribunal de Contas recusar uma auditoria a uma obra que muitas críticas têm suscitado. Temos um Tribunal de Contas que faça um problema público evidente, um problema que acumulou críticas de várias ordens, um problema que tem consigo uma derrapagem de 300%, que leva 10 anos e não é concluído, e o Tribunal de Contas escuda-se na questão de quem tem competência para solicitar auditorias. Eu acho que isto é um sinal muito grave para o estado da democracia cabo-verdiana. E, de facto, neste momento, para nós, isto representa uma grande preocupação. O presidente da Câmara Municipal da Praia afirma ainda que o Tribunal de Contas deve uma explicação aos cabo-verdianos, porque diz que Francisco Carvalho, sendo uma instituição da República, deve agir com isenção e imparcialidade. O Tribunal de Contas deve uma explicação aos cabo-verdianos. E o Tribunal de Contas é uma instituição da República. E nós estamos a falar de um país que é democrático. E sendo um país democrático, uma instituição da dimensão do Tribunal de Contas deve exercer a sua função com isenção e com imparcialidade. Nós, logo no início, chamamos o Tribunal de Contas para proceder a uma auditoria em relação ao mercado de coco. Reações de Francisco Carvalho em relação à recusa do Tribunal de Contas em fazer a auditoria solicitada pela autarquia às obras do mercado de coco. O Presidente da Câmara da Praia, que chamou a imprensa esta tarde para falar também da greve dos bombeiros, e o Presidente da Câmara Municipal da Praia afirma que a greve do Corpo dos Bombeiros da capital é originada pela falta de cumprimento de um compromisso assumido pela gestão anterior. Francisco Carvalho esclarece que a Câmara apresentou uma proposta de deliberação para responder às reivindicações dos bombeiros, mas tal proposta foi chumbada pelos vereadores do Movimento para a Democracia e que fizeram parte da gestão camarária anterior. Uma vez mais, a Teresa Pinto. Francisco Carvalho é categórico em afirmar que a Câmara tentou atender às reivindicações dos bombeiros da Praia, mas os vereadores do MPD chumbaram a uma deliberação que regulava um processo de progressão desta classe profissional. Os bombeiros estão a reclamar em relação a uma progressão e outros aspectos. Nós trouxemos uma deliberação que é para regularizar precisamente a situação de progressão, porque já vem recebendo, em relação à progressão, já vem recebendo uma parte. Essa parte já vem recebendo. A Câmara anterior
não produziu nenhuma deliberação em relação a esses recebimentos que os bombeiros já estão a fazer. Nós apresentamos a proposta na quinta-feira passada, precisamente, por um lado, para regularizarmos, porque esse pagamento que está sendo feito sem nenhuma deliberação por parte da Câmara Municipal. E nós trouxemos a deliberação precisamente para podermos ter a deliberação da Câmara Municipal, porque os pagamentos que estão sendo feitos, em parte, como nós explicamos aqui na conferência de imprensa, é um pagamento já sendo feito sem que a Câmara anterior tenha deliberado nesse sentido. O presidente da Câmara Municipal da Praia garante que os serviços mínimos serão garantidos e apela o apoio de toda a sociedade. E nós contamos com o bom senso das pessoas, nós contamos também com o corpo de voluntariado que está sempre disponível, contamos com a Cruz Vermelha, nós contamos com várias instituições, contamos com a sociedade civil, porque há aqui um entendimento que deve ser estabelecido. E a Câmara Municipal é de todos os praenses, é de todos os cabo-verdianos. A Câmara Municipal não é, nem poderia ser, de Francisco Carvalho ou do PAICV. A Câmara Municipal é de todos os praenses, é de todos os cabo-verdianos, é a capital do país. E nós contamos com o concurso de todas as instituições, da sociedade civil, e a título individual e coletivo, para gerirmos em conjunto, enfrentarmos em conjunto esta situação e outras situações que poderão ocorrer aqui no cotidiano. As reivindicações dos bombeiros serão atendidas quando os vereadores do MPD decidirem assinar a deliberação que regula o processo de progressão do Corpo dos Bombeiros, diz Francisco Carvalho. E a Rádio de Cabo Verde vai ouvir os vereadores do Movimento para a Democracia. Certamente o amigo ouvinte terá a oportunidade nos próximos informativos, ou amanhã, de ouvir a reação e a posição dos vereadores do MPD. De São Vicente chega-nos a informação de que há um movimento da sociedade civil que abordou hoje à tarde no Clube de Ténis de São Vicente um fórum com o tema Dar Voz à Sociedade Civil, despertar a sociedade civil para a exigência de mais mecanismos de participação e mais acesso à informação, mais escrutínio do poder político é uma maneira de fazê-lo sentir obrigado a agir e a trabalhar de forma mais alargada e abrangente, e até de forma mais estrutural, sugere o jornalista Nuno Ferreira, um dos convidados do Fórum Cabo-Verdiano da Sociedade Civil, para abordar, no Clube Ténis em São Vicente, o tema Dar Voz à Sociedade Civil. Vamos escutar o trabalho do Arnaldo Borges. São transformações que têm que começar na sociedade. É necessário forçar mudança e alterar aquilo que tendencialmente gosta o poder político. Manutenção de uma situação que lhe é confortável, defende Nuno Ferreira. Independentemente do partido A ou do partido B, de ser Cabo Verde ou outro país. E esse forçar a mudança começa com iniciativas como este fórum que está a ser organizado e para o qual fui convidado, começa com um aumento da consciência coletiva para a necessidade dessa mudança rumo a uma sociedade civil mais participativa, mais informada, mais interventiva. Não se pode esperar simplesmente que sem uma pressão social e cidadã essas transformações aconteçam. Elas terão que acontecer a determinada altura, porque há áreas que dependem diretamente do poder político, mas a iniciativa tem que começar da base social. O fórum com o tema Dar Voz à Sociedade convida também a antropóloga Celeste Fortes a ajudar na reflexão sobre a matéria. Estava marcado para começar às 18 horas no Clube de Ténis de São Vicente. Esta é a sintonia da Rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, são 19 horas mais 14 minutos deste 1º de agosto. Ainda não há dados oficiais de prática de mutilação genital feminina em Cabo Verde, mas o país recebe imigrantes de vários países onde a prática existe, pelo que a prática pode acontecer sem que a mesma seja detectada. A Alta Autoridade para a Imigração e o Centro de Investigação em Género e Família da Universidade de Cabo Verde reuniram-se durante a tarde imigrantes, responsáveis institucionais e sociedade civil, no sentido de continuar a prevenir, sensibilizar para os efeitos nefastos da prática da mutilação genital feminina na saúde das mulheres e combater a discriminação de meninas ou mulheres afetadas. O trabalho é assinado pela Miriam Lopes dos Santos.
A prática da mutilação genital feminina é crime, mas não há dados oficiais de que ocorra nem das estruturas de saúde ou de que alguém tenha sido julgado a esse nível em Cabo Verde. É preciso continuar na prevenção, diz a presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros. Uns dizem que não se dá em Cabo Verde, que as crianças são mandadas para os países de origem para que a prática aconteça. Efetivamente, dados oficiais concretos nós não temos. O que nós temos efetivamente é um cenário em que nós podemos ter essa prática e é nessa lógica que nós estamos a trabalhar na prevenção, passando a informação para que os imigrantes, a sociedade civil, e esta é uma atividade que é voltada também para a sociedade civil e para algumas instituições, para compreenderem do que é que nós estamos a falar, o que é que isto causa para as pessoas, para as mulheres, mas efetivamente também qual é o quadro legal. É verdade que do ponto de vista até de nós pensarmos como crime, sim, é uma violência contra a mulher, é um crime, mas afeta muito a saúde da mulher. Em países da África Ocidental, região em que Cabo Verde se insere, a incidência da mutilação genital feminina varia dos 2% aos 90%, reforça Carmen Barros. Se temos prevalências de 2%, temos em outros países que rondam os 90%. A nível da incidência da prática da mutilação genital feminina nas meninas e das mulheres. Então, queremos trabalhar com as mulheres que estão aqui, não é? Queremos trabalhar também com a sociedade civil nessa perspectiva de informação, de sensibilização, de prevenção, mas de prevenção da prática, mas também de todos os estereótipos que possam estar associados às pessoas que foram vítimas ou que são vítimas desta prática. A diretora do Centro de Investigação em Gênero e Família da UNICEF, Clementina Furtado, reforça não só que é preciso continuar a conhecer para prevenir, mas também para evitar a discriminação contra comunidades imigradas. Desconstrói alguns preconceitos em relação à própria comunidade imigrada, porque só por serem imigrantes oriundos do país que têm essa prática, inclusive países que legalmente não permitem essa prática, necessariamente não significa que seja nem a favor, muito menos que tenham sido submetidas a esse tipo de prática. O encontro sobre por que falar sobre a mutilação genital feminina em Cabo Verde vem no seguimento do Dia da Mulher Africana, assinalado domingo. E a autarquia de São Domingos, em parceria com o ICA, realizou uma campanha de sensibilização sobre a violência sexual contra menores, isso na localidade de Ruivaz. Os pormenores com a Elisandra Silva. Neste final de semana, hora fim, da autarquia de São Domingos e o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente estiveram na comunidade de Pedra Galinha, em Ruivaz, para debater em conjunto a temática violência sexual contra menor, de modo a prevenir a reprodução de casos e ainda proteger o direito das crianças. Identificação de potenciais agressores, descodificação dos sinais de alerta foram alguns dos pontos abordados, conforme conta a vereadora da Família e Educação, Ivanilde de Carvalho. Nos colégios comunitários, como no centro comunitário bastante, muitas vezes tem pouca informação acerca do assunto e também pode ter conhecimento de assunto, mas a ideia é sensibilizar cada vez mais e testar com mais atenção, estar alerta para que os pequenos sinais que muitas vezes nos tomam como natural, que às vezes pode ser sinal de abuso sexual na menor ou na adolescência. Também, além da campanha de sensibilização, a vereadora diz que fizeram doação de vestuários para as famílias mais vulneráveis desta localidade. Também a parte desse encontro no leva também alguns donativos para crianças e também para pessoas adultas, que alguns vestuários, mas já não tinha um outro donativo pelos que vem de Portugal, então nós está constantemente, à medida de nossas possibilidades, trabalha leva para a comunidade. Então, no dia mesmo, para ser sincero, alegria na cara de que as pessoas, como tinha roupas de bebê, roupas para criança, ali brinquedos também, não leva alguns brinquedos, onde que botou de alegria mesmo estampado na roça de que as crianças, de que os jovens, biscoito, de que as pessoas adultas, coisas que realmente está a serviço. À vontade, livre, pestañas, realmente que
está a ser útil para eles. Sobre a campanha de sensibilização violência sexual contra menor, Ivanilde de Carvalho revela que para a próxima fase pretendem levar a temática para a comunidade de Jambang e a Xaramitra. 19 horas mais 20 minutos, acaba de aterrar no aeroporto da Praia o voo da TACV que veio de Lisboa, portanto tem compromisso com alguém que veio de Lisboa. O aparelho já está no aeroporto da Praia. E arranca hoje em São Vicente, através da Associação Terra a Terra, a campanha de proteção de tartarugas marinhas com as vigílias nas praias de São Vicente. Os voluntários vão vigiar durante a noite as praias de Desova, entre elas a de Lajinha, Lazareto, Flamengo e também São Pedro, como nos conta a Bilo Rodrigues. Cerca de 20 voluntários da Associação Terra a Terra vão estar nas praias a partir de hoje. No entanto, desde o dia 22 de julho que se iniciaram as prospecções, seguimento de rastros e contagem de ninhos enquadradas na campanha de proteção das tartarugas marinhas. O objetivo é tentar proteger ao máximo as tartarugas e evitar capturas, diz Paulo Nobre, coordenador da campanha. Nós vigiar 4 praias na São Vicente. Nós temos a ordem de Direção-Geral do Ambiente. Nós tomamos Lejinha, Lazareto, Flamengo e São Pedro. Mas nós fazer de dia prospecção, que vai contar rastros, ninho. Da associação mesmo, nós é 15. Outros que não estão mobilizar, não podem passar para ser no máximo 20. Esse projeto também é voltado para aquele lote social também, que pronto, se usar esse projeto para trazer jovens de áreas de risco. A campanha de proteção das tartarugas é uma das áreas de ação mais estimadas pelos voluntários da Associação Terra a Terra do Mindelo, que só se constituiu como tal em setembro do ano passado, mas os monitores e voluntários já levam mais de 15 anos a fazer o patrulhamento das praias, um trabalho que começa agora em agosto e estende-se até outubro. Tartaruga sempre foi nossa prioridade. Diz que não ganha gosto por fazê-lo. Ali na nossa comunidade sempre foi uma prioridade. Por enquanto é lá que não estou a que é a melhor forma de proteger, mas se tiver que proteger outra espécie ou fazer outro trabalho no ambiente também não está aberto. A Associação Terra a Terra atua em parceria com a Direção Nacional do Ambiente e a Queen University of London. Há mais de uma década que a Universidade Britânica estuda a diversidade genética das tartarugas em Cabo Verde através das amostras de ADN recolhidas pelas equipas de vigilância. Um dos objetivos do estudo é perceber a adaptação das tartarugas às mudanças climáticas. O financiamento que não tem é da Universidade de Queen Mary, na Londres, que já nos arranca a campanha, porque ainda não quer saber qual é que é o montante da Direção-Geral do Ambiente, que ainda que dá-nos um feedback, não tinha a esperar para este, mas este que é o nosso parceiro principal na nossa campanha. Nós fazer uma pequena gratificação para voluntários, motivação, sempre nós dizer assim, porque este bate que seja boa vontade, pelo menos no fim de uma campanha, pelo menos vocês compram um chinelo, uma sapatilha que este gastar na praia de mar. Durante as vigílias, os voluntários também trabalham a sensibilização, pois, considera Paulo Nobre, o contributo da população é muito importante, sobretudo quando se trata de não capturar, comprar ou consumir carne da tartaruga. Os voluntários da Terra a Terra vão estar nas praias do Lazareto, São Pedro, Flamengo e Lajinha. E levar o pé de tamarindo é um símbolo de resiliência da zona de Fundo Lombo Branco, na cidade de Porto Novo, a património imaterial municipal, foi o desafio lançado pelo presidente da Câmara Municipal de Porto Novo, Aníbal Fonseca, durante o ato de socialização do selo comemorativo dos 60 anos da criação do Conselho do Porto Novo. O trabalho é assinado pelo Augusto Oliveira. A ideia da criação do selo comemorativo visa, segundo a autarca porto-novense, assinalar 3 datas importantes na história de Porto Novo. Os 60 anos da criação do Conselho, 30 do município e 17 de elevação à categoria de cidade. Vamos pensar na melhor forma de celebrar este grande efeméride, criando um símbolo que estava a ser, portanto, de facto, um selo que está a ser simbológico, né? De todo esse percurso histórico de Porto Novo, enquanto Conselho, enquanto município, reunindo os espaços geográficos e as comunidades. Aníbal Fonseca lançou um desafio à sociedade civil no sentido de se propor a consagração do pé de tambarina pelo seu simbolismo a património imaterial municipal. E não gostava mais que fosse uma iniciativa da sociedade civil trazendo a proposta para a Assembleia Municipal que poder aprovar e, de facto, consagrar, perpetuar a pé de tambarina no tempo como sendo um património imaterial
de Porto Novo, o grande valor simbológico que ele tem para o município e pelas pessoas de Porto Novo. A criação do selo foi concebida pelo artista plástico e escritor Leão Lopes, natural de Porto Novo, que considera ter sido uma ideia que resultou. Fui desafiado, um convite que não hesitei em aceitar com muita honra, não é? Por partir de Porto Novo, partir do meu lugar, e lembrei-me da tambarina, da velha tambarina, não é? E parece que resultou, porque eu assisti hoje aqui, parece que resultou porque a comunidade percebeu rapidamente, não é, a força deste elemento simbólico, e fico muito contente com isso, porque nem sempre a gente tem esta oportunidade de fazer coisas que acabem por ser apropriadas da maneira como aqui foi apropriado. O pé de tambarina tem sido uma referência para muitas pessoas que nasceram e cresceram na zona de Lombo Branco e que revêem nessa árvore centenária como símbolo da resiliência. Carlos Reis, Alcinda Lopes. Foi, na verdade, uma feliz iniciativa, porque Porto Novo que devia ter nada que te simbolizasse a resiliência mais do que aquele pé de tambarina. Aquele pé de tambarina não quer saber de quando é que ele surgiu para lá, gente muito mais antiga do que mim também quer saber, nunca não soube de alguém que pudesse dizer quando aquele pé de tambarina está lá. Um orgulho de me dizer, não para mim, mas para tudo. Menino de Lombo Branco, que é gente mais grande também, e para tudo Porto Novo. É com muito orgulho, mas tenho irmão a dizer, é nós berço, lá que nós já nos imbique. Então que é uma coisa que está a fazer uma alegria enorme. A Câmara e a Assembleia Municipal do Porto Novo socializam o selo comemorativo dos 60 anos da criação do Conselho, tendo como pano de fundo o pé de tamarindo. Em São Vicente arranca hoje a 10ª edição do Mindel Summer Jazz com a orquestra Sab Sabim, seguida de uma instalação artística com vernissage. Alexandre Novaes, um dos promotores do festival, considera que hoje é praticamente o início da semana do Mindel Summer Jazz. Este ano é homenagem a Samira Pereira, como nos conta o Albertino Brito. 10 anos de alegria, Mindel Samira Jazz, hoje no Centro Cultural do Mindelo, marca o arranque da 10ª edição do Mindel Summer Jazz. Alexandre Novaes lembra que este é o 10º aniversário do festival e é um tributo a Samira Pereira. Fui nossa companheira de estrada desde o início, cofundadora desse festival, e hoje normalmente não te abri sempre com exposição de artes plásticas e outras. Não tive pintura, não tive fotografia, não tive moda, não te tentar sempre misturar diferentes campos artísticos, que era uma própria maneira também que é própria de Samira Pereira. E hoje, especificamente, não tem uma instalação artística que nós chamamos 10 anos de alegria Mindel Samira Jazz, onde é que também cruzar justamente vários campos artísticos, música, artes performativas, artes plásticas, pintura, naquela ideia de trazer os diferentes campos artísticos à volta do que era ambiente de trabalho de Samira. Um pouco, hoje não quis ligar a ele um bocadinho, que é para ele poder estar presente, mas nós, durante toda a semana. Hoje não tem, portanto, esse primeiro momento ali na CCM, Mindel Samira Jazz. As atividades à volta do Mindel Summer Jazz vão continuar amanhã até atingir o ponto alto, que será nos dias 4 e 5 de agosto, conforme Alexandre Novaes. Amanhã não tem MS Júnior, que é só na Praça Nova, não tem aproveitado aquela nova dinâmica que a CNAT a trazer para a praça. É um momento que é dedicado a famílias e a crianças, portanto, tudo a dizer para fazer na praça, nesse momento novo, digamos, daquele espaço histórico. E quarta-feira, portanto, nós a fechar o que é que nós chamamos de atividades paralelas, que Alta Lua Jazz Connection, ali na Pontão de Marina, que não tem tentado de a cada ano mais qualidade. De toda maneira, ele é um pouco a antecâmara do festival, porque muitos de nós jovens artistas que passam ali um ano seguinte, todos os anos depois, estavam na palca. Por exemplo, o caso de Romas Rodrigues, é son. E justamente esse son, ele tem um toque especial, porque não tem um convidado de fora que também, que é um jovem estudante da Hot Club de Portugal, um baterista, vocalista jazz, um rapariga com sensibilidade muito grande. Portanto, e lá não está a fechar, lá é a pré-abertura do festival e depois 4 e 5, palco principal, com aquele programa extraordinário que não preparar. É o arranque do Mindel Summer Jazz, hoje em São Vicente, com 10 anos de alegria, Mindel Samira Jazz, num tributo a Samira Pereira
e é no Centro Cultural do Mindelo e começou por volta das 18h30. 19h mais 29 minutos, alguns segundos mais, 3 breves notas internacionais. No Senegal, ontem aconteceram eleições legislativas. A coligação que dá suporte ao presidente Macky Sall reivindica a vitória. A coligação governamental do presidente Macky Sall reivindica a vitória nas eleições legislativas de ontem no Senegal, mas a oposição rejeita o resultado provisório, afirmando ser uma maioria pré-fabricada. A coligação governamental diz que ganhou 30 dos 46 departamentos do país e dos círculos eleitorais ultramarinos, de acordo com a chefe da coligação presidencial, que falou aos repórteres da noite de ontem após a votação. A oposição senegalesa foi rápida na rejeição das reivindicações da líder, da porta-voz, aliás, da coligação governamental, e o líder da principal coligação da oposição falou de mentiras vulgares e de uma maioria pré-fabricada. Em Angola, ativistas angolanos querem impugnar as eleições gerais de 24 de agosto. Membros da sociedade civil angolana pretendem impugnar as eleições de 24 de agosto, alegando inúmeras irregularidades na preparação do processo eleitoral. Em conferência de imprensa, o grupo representante de membros da sociedade civil angolana afirmou que não existem condições legítimas e credíveis que garantam o processo eleitoral livre, justo e transparente. Uma ativista angolana leu o manifesto e apontou a contratação de uma empresa espanhola, a Indra, fornecedora do material informático das eleições gerais angolanas, como sendo uma situação irregular, propondo a anulação do concurso público da sua contratação e a retirada do processo eleitoral, além dos vícios da atual lei orgânica das eleições, que anula o escrutínio municipal e a não fixação das atas síntese das assembleias de voto. Entre outras reclamações, os membros representantes da sociedade civil angolana apontam também o tratamento desigual dos partidos pelos órgãos de comunicação social públicos e a existência de falecidos nos cadernos eleitorais. A finalizar, a Rússia informou ontem de um ataque com drone, atingiu a sua sede da frota no Mar Negro, em Sebastopol, na Crimeia, ferindo 6 pessoas. A Ucrânia nega estar por detrás do ataque. O governador da região adiantou que todas as festividades na cidade foram canceladas por questões de segurança e pediu aos residentes que não deixassem as suas casas, se possível. Os agentes do Serviço Federal de Segurança já estão a trabalhar no local do ataque para estabelecer as circunstâncias do acontecimento, enquanto a imprensa russa avança que o drone é de fabrico manual. Por sua vez, o lado ucraniano nega a autoria do ataque. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, estabeleceu ontem novas linhas vermelhas ao Ocidente, nos mares Negro, Báltico, no Pacífico e também no Ártico, ao aprovar uma nova doutrina naval que é influenciada pelas mudanças geopolíticas originadas pela guerra na Ucrânia. O presidente russo fala em interesses nacionais da Rússia, tanto económicos como estratégicos, considerados vitais. Já se passaram 32 minutos das 19 horas. É o fim de linha neste Jornal da Noite. Em nome da equipe que trabalhou para si, obrigado pela sua atenção. Continuação de boa noite e boa escuta. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.